aula, chegamos à metade, né, da nossa disciplina. Já vimos muita coisa, mas ainda tem bastante conteúdo para a gente aprender sobre contabilidade. Vou pedir para a Deise colocar aqui os slides da nossa aula de hoje. E daí, pessoal, o que vocês estão achando da disciplina? Já consegui eliminar algumas cabeças da contabilidade? Lembra lá na primeira aula, né, que eu comentei que muita gente, quando fala em contabilidade, estudar contabilidade é algo muito difícil, é um bicho de sete cabeças, vamos eliminar algumas, né? Não vou dizer que a contabilidade é algo fácil, é algo simples, não é, né? Mas ela é muito importante, ela é muito relevante para futuros profissionais que vão ter que tomar decisões, que vão precisar ler as demonstrações contábeis, entender o que está acontecendo com a empresa. Gente, né? Vou martelar nessa tecla porque eu quero que vocês se tornem excelentes profissionais. Muitos empresários têm muita dificuldade em entender a contabilidade, entender os relatórios contábeis, né? Então, o empresário que entende as demonstrações contábeis, ele tem um diferencial muito grande nas empresas, né? Um profissional que realmente a empresa investe, que vale a pena, porque, como eu disse, não é simples assim entender as informações contábeis, mas não é também um bicho de sete cabeças. A gente precisa entender o raciocínio contábil, porque como a gente vem aprendendo, né, desde lá da terceira semana, quando eu comecei a falar sobre a sistematização do patrimônio, a contabilidade tem uma maneira própria de organizar os elementos da empresa, de organizar as informações da empresa. Então, é preciso entender as informações segundo esse raciocínio. Eu garanto para você que, se você pegar uma demonstração contábil sem ter um mínimo de conhecimento sobre esse olhar da contabilidade sobre o patrimônio, você não vai conseguir entender. Agora, se você tem essa compreensão de que a contabilidade controla o patrimônio, para controlar o patrimônio, a contabilidade organiza os elementos patrimoniais, separando lá os bens e direitos no ativo, as obrigações no passivo e no patrimônio líquido. Com certeza você vai conseguir enxergar, né, as informações que você precisa dentro de um balanço patrimonial. E hoje, falando em entender demonstrações, nós vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício. Juntamente com o balanço patrimonial, esses dois são os relatórios mais importantes de uma entidade, mais importantes de uma empresa, tá? Os outros relatórios não são importantes? São sim, mas são relatórios mais específicos. A gente vai conhecer eles na semana que vem, na nossa sexta aula. Mas imagine que, quando você pega o balanço patrimonial e a DRE, você enxerga toda a empresa ali. No balanço patrimonial, você tem todos os elementos patrimoniais da empresa, todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações, organizados daquela maneira que nós aprendemos, né, nas duas aulas anteriores, na sistematização e no balanço patrimonial, né, separadas lá em bens e direitos no ativo, obrigações exigíveis no passivo, obrigações não exigíveis no passivo, no patrimônio líquido, o ativo e o passivo dividido em circulante e não circulante. Circulante são aqueles bens e direitos e obrigações de curto prazo, né? Então, tem toda esta organização. E a demonstração do resultado vai apresentar, obviamente, o resultado da empresa, que é algo extremamente importante. Todo empresário, todo proprietário de empresa, todo gestor precisa conhecer o resultado da sua empresa. Toda empresa busca ter um bom resultado. Até mesmo as empresas sem finalidade lucrativa gerenciam, né, as suas atividades de forma a ter um bom resultado. Vocês sabiam disso?
O resultado é uma questão de sobrevivência de qualquer entidade, seja ela com finalidade lucrativa ou sem finalidade lucrativa, seja ela uma empresa, uma entidade pública, uma entidade privada. Ter bons resultados é uma questão de sobrevivência. Uma entidade sem finalidade lucrativa, ou seja, ela não almeja lucros, ela só quer ajudar uma criança, ajudar uma pessoa, um órfão, ajudar um adolescente a se preparar para o mercado de trabalho, ajudar famílias em situações de necessidade, ajudar pessoas com necessidades especiais, enfim. Uma entidade sem finalidade lucrativa não almeja lucro, né? Mas essas outras questões. Mesmo assim, se ela não tiver bons resultados, resultados positivos, ela pode vir a falir, né? Não tem como você manter, porque mesmo uma entidade sem finalidade lucrativa, ela tem gastos, ela tem despesas. Então, o resultado, ele é algo importantíssimo para qualquer entidade. E entender este resultado, entender os fatores que impactaram positiva ou negativamente neste resultado, isso é extremamente importante para um gestor. E aonde nós compreendemos o resultado, aonde nós enxergamos o que provocou aquele resultado, seja um resultado positivo, um resultado negativo, na demonstração do resultado, na famosa DRE. Então vamos conhecer um pouquinho melhor essa demonstração? Bom, qual que vai ser a nossa problemática da aula de hoje então, já que nós precisamos, né, desenvolver um problema e colocar em uma situação em que a DRE se torna importante, porque a gente acredita, né, que quando o aluno, descobre que aquele conteúdo pode ajudar a resolver um problema, uma situação que pode vir a acontecer na sua rotina profissional, eu garanto que você se empenha mais para entender aquele conteúdo. Você não concorda? Então vamos a essa problemática. Ah, o que é resultado para a contabilidade? Aí está o nosso primeiro problema, porque quando a gente fala em resultado, é uma palavra muito genérica, né? O que significa resultado? E o mais importante, o que é o resultado para a contabilidade, que pode ser diferente para outras questões, né? E outra questão fundamental, como apurar o resultado? Como apurar este resultado que a contabilidade entende como sendo resultado? Vamos descobrir? Bom, queria dar boa noite aqui para o pessoal que está participando do nosso chat, o Francisco, né, que já deu boa noite aqui, a coordenadora Crislane, né, passando aqui para desejar uma boa aula, sempre acompanhando aqui os nossos alunos. Então vamos lá, gente. A princípio, né, um significado que nós podemos trazer, uma significância a priori, sem nos aprofundar no conteúdo nem nada, a gente pode imaginar que resultado é isso aqui, né? O resultado de uma empresa de sucesso, o resultado da empresa sucesso é o quê? O lucro. O resultado da empresa fracasso, que é um resultado que a gente não deseja muito, é o prejuízo. Concorda comigo que isso é o resultado de uma empresa? Né? E olha só, como que nós calculamos esse resultado? Confrontando as receitas, que são são valores positivos para a empresa, com as despesas. Se a receita for maior do que a despesa, então no caso aqui uma receita de 90 mil, maior que uma despesa de 48, gerou um lucro de 42 milhões. Olha que maravilha. Já na companhia fracasso, nós também temos as receitas, também temos as despesas, mas aqui as despesas são maiores do que as receitas. Então, geramos um prejuízo.
E é basicamente isso realmente o resultado. O resultado é a apuração se a empresa teve lucro ou se a empresa teve prejuízo, né. Quando que a empresa tem lucro? Quando ela tem mais receitas do que despesa. Quando que a empresa tem prejuízo? Quando ela tem mais despesas do que receita. Aí você pode falar: "Professora, mas por que que uma empresa sem finalidade lucrativa vai querer ter o lucro, vai querer ter um resultado positivo?". Porque que da onde viria esse resultado positivo? Ela teria mais receitas do que despesas. Isso toda, toda entidade quer ter resultados positivos. A diferença é que este lucro, né, digamos que esses 42 milhões tenham sido apurados por uma entidade sem fins lucrativos. O que eles fariam com esses 42 milhões? Ao invés de distribuir para os sócios, como é o caso de uma entidade privada com finalidade lucrativa, esses 42 milhões seriam reinvestidos na própria entidade. Então, não é bom ter mais dinheiro, ter mais recursos para investir na entidade sem fins lucrativos? Então, o resultado positivo, ele é uma questão de sobrevivência, como eu disse, toda empresa busca este resultado positivo. Então, até aqui, acho que não é muito difícil entender o que é resultado, né, pessoal? Mas vamos nos aprofundar. Vamos fazer essa experiência aqui, essa experimentação. Imagine que você comprou um carro, né? Como você pode perceber, é um carro de época, muito bem conservado. Então você comprou este carro por 150 mil. Mas você encontrou um colecionador que queria muito esse modelo de carro e ele viu que está bem conservado, ele te ofereceu 200 mil reais por este carro. Então você comprou ele por 150 mil e vendeu ele por 200 mil reais. Nesta situação, eu te pergunto: qual o resultado desta transação? Comentem aí, pessoal. Vou querer que vocês participem da nossa aula. Vamos aproveitar esse momento de interação. Então, olha só, você entregou um bem que valia 150 mil para esse colecionador e você recebeu 200 mil reais. Então, imagine que a sua conta corrente aumentou em 200 mil reais. Mas qual será o resultado desta transação? O Francisco já disse aqui, 50 mil reais. Muito bem. Mas você percebeu, Francisco, que a sua conta corrente passou a ter 200 mil reais a mais. Mas o resultado seu não foi de 200 mil. Então, isso é algo muito importante. A Patrícia comentou aqui que tivemos um lucro, muito bem, um resultado positivo, porque nós entregamos um bem de 150 mil, mas recebemos 200. Percebe que houve um aumento no nosso patrimônio, né? Nós tivemos uma troca positiva. Entregamos um bem de 150 mil, mas recebemos 200, então isso foi um resultado positivo, um lucro. Muito bem, Patrícia, é isso aí. Mas então perceberam que nós tivemos um resultado positivo, ótimo, mas esse resultado não bate com a movimentação da nossa conta corrente? Isso é muito importante. Essa reflexão, é esse entendimento que não é tão complicado, mas, né, tem em alguns momentos a gente fica meio em dúvida, mas é esse entendimento, esse feeling que os empresários precisam ter e eu confesso que muitos não têm. A gente atende as pessoas lá na empresa e elas não entendem, mas por que que eu tenho lucro e não tem dinheiro no meu caixa? Né? Vamos entender isso. Então, perceberam? Tivemos um lucro, mas esse lucro não é o dinheiro que está lá no nosso caixa. O nosso caixa tem 200 mil reais agora. Então, olha só, melhorando ainda um pouquinho a nossa problematização. Imagine que uma empresa, no mês de março, tenha realizado estas movimentações aqui.
Então, ó, ela vendeu mercadorias à vista no montante de R$ 10.000, ela vendeu mercadorias a prazo no montante de R$ 20.000, o custo das mercadorias vendidas foi de 13.000, outro conceito importantíssimo. O que é custo da mercadoria vendida? Quando você vende uma mercadoria, você teve um custo para adquirir aquela mercadoria que você está vendendo, concorda comigo? No exemplo do carro, qual que foi o custo da mercadoria vendida? R$ 150.000. É o valor é o valor que você gastou, digamos assim, para ter a mercadoria e agora ela está sendo revendida. O custo da mercadoria vendida é o valor da mercadoria que você adquiriu, é o valor de aquisição. Depois você pode vender essa mercadoria, né, por um valor bem maior. Então, no caso aqui, as mercadorias que saíram do estoque em função dessa venda à vista e dessa venda a prazo tiveram um custo de R$ 13.000. Então, desses R$ 30.000 aqui que eu recebi em função de vendas, elas custavam, né? Custou para eu adquirir essas mercadorias R$ 13.000. É a mesma coisa que eu dizer assim, que R$ 13.000 em estoque saíram, né? R$ 13.000 saiu do meu estoque de mercadorias para realizar estas vendas, certo? A empresa também comprou mercadorias à vista, mas essas mercadorias podem estar no estoque, né? A gente não a empresa sempre tem o seu estoque de segurança, então ela compra mercadorias, fica ali, conforme essas mercadorias vão saindo, ela vai dando baixa aqui no custo das mercadorias. Ela também comprou mercadorias a prazo, ela recebeu de clientes, aqui outro conceito importantíssimo. Tá vendo como que entender as palavrinhas na contabilidade, isso faz toda a diferença para a gente entender os relatórios? Quando o contador fala assim, recebimento de cliente, não significa uma nova venda. Ó, nós não tivemos venda a prazo aqui em cima? Isso no mês de março. Este recebimento aqui pode ser mercadorias que foram vendidas a prazo no mês de abril, no mês de abril não, né? No mês de fevereiro, né? No mês 2, no mês de janeiro, em dezembro do ano anterior. Então, as mercadorias que eu vendi a prazo em períodos anteriores, agora eu simplesmente estou recebendo, não é uma nova venda. Pagamento de salário do mês de fevereiro, então o meu funcionário trabalhou no mês de fevereiro, eu fechei a folha de pagamento, mas eu pago agora no início do mês de março, né? E pagamento de aluguel do mês de março. Considerando estas transações aqui, qual seria o resultado desta empresa? O que vocês acham? Qual seria o resultado? Bom, podem ir pensando aí, depois se vou, né, é que eu vou ter que passar o slide, então vocês vão ficar sem os valores. Mas, né, basicamente a gente precisaria identificar as receitas e as despesas, né, para poder apurar este resultado. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, depois a gente vai calcular corretamente este resultado. Se alguém tiver alguma sugestão de qual seria o resultado da empresa com estes dados, por favor, comente aí. Bom, o que nós precisamos refletir para poder calcular este resultado, para poder entender a DRE, é que o resultado, essa palavrinha resultado para a contabilidade, o resultado contábil, ele não está relacionado ao dinheiro, mas sim ao desempenho da empresa. Isso é algo fundamental. Vocês já perceberam essa questão do não estar relacionado ao dinheiro lá no exemplo do carro?
Quando o Francisco falou ali que o lucro, né, que o resultado foi de 50.000, que a Patrícia disse que foi um lucro, é isso mesmo, perceberam que o resultado não foi o montante recebido em dinheiro. O que aconteceu? O que aconteceu com a gente? Lembra que aquele carro é nosso, né? A gente que vendeu ele. A gente passou a ter R$ 200.000 de dinheiro, mas o nosso lucro não foi de 200.000. Por quê? Nós tivemos um custo anterior para adquirir esse carro. E olha que nós não estamos considerando os custos de manutenção, os custos da rotina do carro. Foi só o custo de aquisição e o valor da venda. A ideia desses R$ 50.000 é uma questão de desempenho. Em que sentido? Significa que eu vendi por um valor maior do que eu comprei. Então, o meu desempenho foi positivo. Eu tive um ganho nesta transação. Se eu tivesse vendido o carro por 120.000, por exemplo, eu teria um mau desempenho. Por quê? Eu vendi por um valor menor do que eu comprei. Concorda comigo? Isso é um desempenho ruim. O que geraria? Um prejuízo de R$ 30.000, porque eu tive um custo de 150, mas vendi por 120, então eu perdi dinheiro. Entenderam? Então, quando a gente fala em demonstração do resultado, a gente vai apurar se a empresa teve ganhos ou se a empresa teve perdas nas suas transações. Os ganhos vão gerar um lucro, uma receita, as perdas geram um prejuízo. Então, quando a contabilidade gera a DRE, ela não está revelando ali naquela demonstração a movimentação de dinheiro do caixa da empresa. Ela está apresentando se as transações geraram receitas, ganhos, ou se as transações geraram despesa. É lógico que a empresa sempre vai ter receitas e despesas, mas a ideia é que as receitas sejam maiores do que as despesas, certo? Então, para a gente entender, né, a DRE, o primeiro passo é entender o que é receita e o que é despesa. Receita. Receita, a gente não pode confundir como sendo entrada de dinheiro. É lógico que as receitas, elas provocam a entrada de dinheiro, mas elas não são a entrada de dinheiro na empresa. Por exemplo, o principal exemplo de receita é a venda. Por quê? A venda é o que provoca as entradas de dinheiro na empresa, concorda comigo? Mas a empresa não pode vender a prazo? Então, o que acontece em uma venda a prazo? Eu tenho uma receita, mas eu não tenho a entrada de dinheiro no meu caixa. Então, a receita é aquilo que provoca a entrada de dinheiro, provoca um ganho, mas o ganho não acontece necessariamente no momento da geração de receita. Ah, mas então, professora, por que eu não espero receber o dinheiro desta venda para registrar uma receita? Lembra que o resultado contábil tem a ver com desempenho? Então, imagine que uma empresa acabou de abrir, de ser inaugurada, né? Acabamos de inaugurar uma loja de roupas. Vamos imaginar essa situação. Aí, no primeiro mês, como é uma empresa, uma loja nova, você quer, primeira coisa é atrair os clientes, não é mesmo? Sem cliente, você não vai para frente. Então, você faz a seguinte propaganda: todas as mercadorias com pagamento para daqui a 60 dias. Aí isso já vai chamar a atenção, concorda comigo? Você fez essa propaganda, aí apareceu um monte de cliente. E no primeiro mês você já conseguiu vender, sei lá, R$ 100.000 em roupas. Só que você não recebeu nada, né? Tudo para pagamento daqui a 60 dias. Se você for esperar receber esse dinheiro para registrar a receita, qual seria a sua avaliação desse primeiro mês de vendas da sua loja?
seria um prejuízo enorme, né. Sai um monte de mercadorias da sua empresa, né, você teve um monte de despesa, mas não teve nada de receita, não entrou um centavo no seu caixa, mas você teve um excelente desempenho. A sua estratégia, né, de receber daqui a 60 dias fez com que vários clientes viessem na sua loja e comprassem roupas. Então você teve receita, você fez a tarefa de casa, digamos assim. A receita é o que a receita, como a gente diz na contabilidade, que ela tem que ser registrada no momento do fato gerador. O fato gerador das futuras entradas de caixa é a venda. Então, se você vai receber daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui a um ano, não importa. O fato gerador daquele futuro recebimento é o momento da venda. Então, a empresa vendeu, ela tem uma receita, independente de ter entrado dinheiro no caixa ou não. Mesma coisa ali na venda do nosso carro. A gente vendeu, mas ele pediu 30 dias para pagar. Nós já tivemos uma receita, né? Já tivemos um lucro de 50.000, mas futuramente nós iremos receber, tá certo? Deixa eu ver aqui a pergunta do Francisco. Professora, no passivo de curto prazo, as contas a pagar, fornecedores, etc., como faço para identificar se é de curto ou longo prazo? Ou se não tiver data no balanço patrimonial? Todas as dívidas que vão vencer no curto prazo vão ficar no grupo do passivo circulante. A separação em passivo circulante e passivo não circulante é justamente para identificar as dívidas que vencem no curto prazo e as dívidas que vencem no longo prazo. No balanço patrimonial, não vai estar identificado a data de vencimento, tá? E isso é um controle interno da empresa. Lá nos seus relatórios, ela vai ter que saber que dia que vence cada dívida. Mas no balanço patrimonial, essa separação de circulante e não circulante é para saber as dívidas que vencem no curto prazo, que vão ficar no passivo circulante. Aí vai juntar tudo que vence em até 12 meses da data do balanço, tá? E as dívidas que tiverem lá no não circulante são as dívidas de longo prazo, mas realmente a data específica do vencimento, isso o balanço não tem. A empresa precisa ter um controle financeiro para isso, ok? Entendemos o que é receita e já descobrimos que a receita não é necessariamente o dinheiro, né? Precisamos também entender o que é despesa. A despesa, a gente pode entender como sendo um sacrifício, né, tem autores que vai dizer que é um sacrifício para gerar receita, tem autores que vai dizer que é o uso, utilização ou consumo de bens. A gente tem que pensar que a despesa, ela como que eu vou tentar traduzir aqui de uma maneira mais simples. No mesmo sentido que a receita, ela é aquilo que provoca de saídas, né, de gastos na empresa, mas não necessariamente no momento em que nós reconhecemos a despesa. A despesa também tem a questão de observar o fato gerador. Vou tentar exemplificar, que fica mais fácil. Quando a empresa compra mercadorias, né, vamos supor a nossa loja de roupas, a gente comprou as peças de roupas para o nosso estoque. Enquanto as mercadorias estão no nosso estoque, elas representam um bem. Elas vão ficar lá no ativo, lá no grupo do estoque, representando um bem, algo útil para a empresa. Quando essas mercadorias saem do estoque, deixa de ser útil, né? Lógico que se transforma em receita. Mas eu não tenho mais aqueles bens no meu estoque. Então eles foram consumidos, eles foram utilizados, né? Não traz mais benefícios. Aquela mercadoria que saiu do meu estoque não vai mais me trazer benefício. O benefício dela foi aquela venda. Então esse sacrifício de entregar um bem para o cliente representa uma despesa para a empresa,
certo? Então, quando a gente compra mercadorias a prazo, por mais que essa compra a prazo gere uma obrigação registrada lá no passivo, isso não é uma despesa. Por quê? Esta obrigação trouxe um bem para a nossa empresa, fica lá no ativo. Agora, quando essa mercadoria sai do estoque, aí nós temos uma despesa. Outra questão, quando a empresa, a questão dos salários, né. O salário, ele também é uma despesa para a empresa, porque é um valor que vai sair do caixa da empresa, mas não vai ter um retorno. É lógico que o funcionário tem a mão de obra, isso é um retorno operacional, mas eu não tenho um bem que vai vir ser registrado no meu ativo em contrapartida, né. Então, o salário é uma despesa para a empresa. E quando que eu reconheço a despesa com salário? No mês em que o funcionário gerou o fato gerador dessa despesa, ou seja, no mês que ele trabalhou. É por isso que a folha de pagamento, ela é fechada todo último dia do mês, né? Porque daí eu reconheço as minhas despesas com salário. Mas normalmente quando que eu vou pagar essas despesas? Só no início do próximo mês. Então, fechamos a folha de pagamento, já reconhecemos a despesa com salário. E aí nós temos despesa com aluguel, despesa com energia, eh, materiais de escritório, aí é a mesma coisa, materiais de escritório, quanto estão no estoque, é um bem para a empresa. Foram consumidos, se torna despesa. Materiais de limpeza, né? Tudo isso é despesa. A partir do momento em que algum bem, né, é consumido, é utilizado, ele se torna uma despesa. E qual o momento que nós devemos confrontar essas receitas e essas despesas? Na contabilidade, para a elaboração da DRE, nós seguimos o regime de competência, que é isso que eu venho falando para vocês aqui. A receita nós reconhecemos no momento do fato gerador. Então, eu fiz uma venda, eu reconheço a receita, independente se eu recebi à vista ou se eu vou receber a prazo. A despesa, a mesma coisa, nós reconhecemos no fato gerador. Então, o funcionário trabalhou, fechamos a folha de pagamento, eu já tenho a despesa, mesmo que eu vou pagar ela no próximo mês. Ah, que outra a conta de água, de energia, às vezes você recebe e já paga, e aí já contabiliza direto a despesa, senão você reconhece a despesa no mês em que foi consumida a energia, a água, e paga no próximo mês, né, mas isso o momento de reconhecer a despesa é no fato gerador. Mas existe o regime de caixa que nós falamos. O que que é o regime de caixa? No regime de caixa, as receitas e as despesas são registradas conforme são recebidas ou pagas, né. Aí seria aquela história, a venda deixa de ser uma receita. O que que é a receita? É o recebimento dos clientes. Esse regime de caixa, ele não é um regime para apuração do resultado, ele é simplesmente um controle de caixa. No caso da contabilidade, esse regime de caixa, ele é utilizado lá na elaboração da demonstração do resultado. Por que que nós comparamos sempre esses 2 conteúdos, regime de caixa e regime de competência? Porque é essa a visão que os empresários têm. Eles enxergam o lucro como se fosse a movimentação de dinheiro, e não é. O regime de caixa é a movimentação de dinheiro. Então, eu recebo, eu registro, eu pago, eu registro, eu recebo, eu registro, eu pago, eu registro. Aí você tem uma movimentação financeira, uma movimentação de dinheiro. Agora, quando nós falamos de resultado para a contabilidade, as receitas e as despesas vão seguir o fato gerador, que, como eu já mencionei, né, dei os exemplos, nem sempre vai coincidir com a movimentação de dinheiro. Eu posso ter receitas que vai gerar recebimentos futuros e eu posso ter despesas que vai gerar pagamentos futuros. Entenderam, pessoal? Ficou claro? Perguntem, eu sei que isso
A princípio é algo um pouco complexo de se entender, tão complexo que, como eu falei, muitos empresários têm muita dificuldade em entender o resultado, entender por que que o valor do caixa é diferente do resultado da empresa, né. Então é importante que você compreenda realmente esses conceitos, tá. Isso faz toda a diferença na hora de você entender o resultado de uma empresa. Bom, com esses conceitos agora, eu acho que a gente consegue calcular esse resultado. Concorda comigo? Vamos lá então, calcular este resultado. Lembrando que nós vamos calcular um resultado contábil, não é um resultado financeiro. O que é um resultado financeiro? É o fluxo de caixa, é reconhecer as entradas e saídas de dinheiro do caixa. O resultado contábil é o reconhecimento das receitas e das despesas pelo fato gerador, certo? O Francisco colocou aqui, ó. Então eu posso ter lucro e não ter dinheiro no caixa, é isso? Exatamente, exatamente. Compreendeu certinho, Francisco. É aquela ideia que eu falei né, vamos imaginar que a gente acabou de abrir uma loja, a gente vendeu um monte, daria um lucro excelente, mas eu não tenho R$ 1 no meu caixa, eu não recebi nada, tá certo? Aí, né, já vou aproveitar o gancho para falar que não pensem que o controle financeiro não é importante para a contabilidade, muito pelo contrário, tá? Você ter esse controle de dinheiro, né? O fato de você não ter recebido R$ 1, isso também é complicado, porque no próximo mês você vai precisar ter dinheiro para pagar os funcionários, para repor o estoque, para pagar o aluguel da loja. E peraí, eu tive um monte de lucro, mas não tenho dinheiro e tenho esse monte de gasto, o que que eu vou fazer? Então, o controle financeiro, ele também é fundamental, mas ele não é feito pela DRE, pela demonstração do resultado, né? Esse controle financeiro fica lá na demonstração de fluxo de caixa. Então, a empresa, o gestor, ele tem que observar esses dois relatórios, a demonstração do resultado e o fluxo de caixa. Aí você falou assim, professora, mas você falou que as principais demonstrações é o balanço e a DRE, é porque o saldo do caixa já está lá no balanço. Concorda comigo? Como o caixa é um bem da empresa, o valor do caixa já está lá no balanço. Então, você já tem essa informação no balanço. Mas o caixa é uma informação tão relevante que merece um detalhamento. É isso que vocês vão perceber na semana que vem. Os outros relatórios, né, a demonstração do resultado, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, são todas demonstrações de informações que já estão no balanço, mas que merecem maiores detalhes, maiores informações. Então, elas são detalhadas nestes outros relatórios. Tá ok? Então, observar o caixa é importante, né? Mas o resultado contábil não se preocupa com o caixa, se preocupa com o desempenho, tá certo? A Patrícia falou aqui R$ 6.000 de lucro. Será? Vamos descobrir. Ó, lembra que a gente vai apurar o resultado do mês de março. Isso é um outro conceito importante. Quando a gente fala em resultado, se vocês pegarem a demonstração de resultado de uma empresa, você vai perceber que sempre lá em cima vai estar indicando a qual período se refere aquele resultado. Porque, por exemplo, o caixa, ela é uma conta contínua, você sempre tem caixa. Vai aumentar, vai diminuir de valor, vai aumentar, vai diminuir de valor, mas você sempre tem o caixa. Agora, o resultado, ele é a apuração de lucro ou de prejuízo de um determinado período. Ou é de um determinado mês, ou é do ano, ou é de um semestre.
mas é o lucro ou o prejuízo que você obteve naquele período em específico. Então, nós vamos observar agora e vamos apurar o resultado do mês de março. Para apurar o resultado do mês de março, o que eu preciso identificar? Eu preciso identificar as receitas e as despesas geradas no mês de março. Lembra que a receita e despesa não vai se preocupar com o pagamento ou com o recebimento? Eu vou me preocupar com as receitas e com as despesas geradas no mês de março. Então, ó, no mês de março, houve vendas à vista em R$ 10.000. Se foram vendas do mês de março, elas são receitas do mês de março. Vendas a prazo, então no mês de março eu vendi R$ 20.000, também é uma receita, porque ó, as vendas ocorreram no mês de março. Por mais que eu vá receber esses R$ 20.000 em abril, em maio, em junho, né? São receitas geradas no mês de março, então vai entrar na apuração do resultado do mês de março. Custo das mercadorias vendidas. Lembra que eu expliquei que o custo da mercadoria vendida corresponde ao valor das mercadorias que saíram do estoque em função da venda? São as mercadorias que fizeram o sacrifício de deixar de ser um bem da empresa para ser entregue ao cliente. Então, essas mercadorias que saíram do estoque em função destas duas vendas representam despesas do mês de março, que foram mercadorias que saíram do estoque no mês de março, ok? Agora, compra de mercadorias à vista. Comprar mercadorias, lembra que eu falei, não é uma despesa. A saída de mercadoria do estoque é uma despesa. Agora, comprar mercadorias, não. Quando você compra mercadorias, ela fica onde? Lá no seu estoque. Então, ela não é uma despesa. E também não é uma receita, né? Comprar mercadoria é um gasto para a empresa, obviamente, não é uma receita. Compra de mercadorias a prazo, também é a mesma situação. Compra de mercadorias não é despesa. Recebimento de cliente. Lembra que esse recebimento de cliente se refere a vendas que foram feitas em meses anteriores? Então significa que a receita dessas vendas que eu estou recebendo agora já foram reconhecidas em meses anteriores. Então não é uma nova receita e também não é uma despesa, né, gente? Receber dinheiro de cliente não vai ser uma despesa. Vai ser simplesmente uma movimentação financeira. Vai entrar dinheiro no caixa, mas não gerou uma nova receita. Pagamento de salário do mês de fevereiro. Mesma coisa do recebimento, é só uma movimentação financeira. Se é o salário do mês de fevereiro, a despesa deste salário já foi reconhecida no mês de fevereiro. Eu só estou pagando agora. Não vou reconhecer novamente a despesa. Então, entende? Ó, recebimento e pagamento são só movimentações financeiras. Agora, por fim, pagamento do aluguel do mês de março. Ó, qual que é o fato gerador? A utilização do imóvel. E se é a utilização do imóvel do mês de março, se é o pagamento do aluguel do mês de março, aí sim é uma despesa a ser computada no mês de março. Então, tudo isso daqui foi só para confundir a cabecinha de vocês. Tô brincando, gente, é para vocês entenderem aí o processo de apuração de resultado da contabilidade, ok? Então, né, se a gente somar 10 mais 20, 30, menos 13, menos 2, menos 15, né? Então, o nosso resultado vai ser de R$ 15.000. Não foi os 6.000, Patrícia? Acho que você, tudo que foi pagando ali, você foi descontando, eu imagino, né? Mas, entenderam? Esse que é o mais importante, não importa se acertou ou se errou, né? Agora que eu expliquei, vocês entenderam
né, o que a contabilidade considera como receita, como despesa para apuração do resultado? Bom, mas a contabilidade, ela sempre capricha em tudo que ela faz, né. Perceberam que aqui nós encontramos R$ 15.000 de receita, de lucro. A empresa teve um lucro de R$ 15.000. Mas, quando a contabilidade demonstra esse resultado lá na DRE, ela capricha, ela organiza tudo isso daí. Ela não vai simplesmente falar que foi 15.000 de lucro, ela faz isso aqui. Apresenta a demonstração do resultado do exercício. Por quê? A demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado do exercício, ela vai contar uma história de como a empresa gerou aqueles R$ 15.000 de lucro. Essa história, ela é decrescente, é uma história de cima para baixo. Aqui em cima nós vamos começar da onde? Das receitas da empresa, o faturamento, quanto que ela vendeu. O quanto que ela vendeu nesse mês de março? R$ 30.000. Somando vendas à vista e vendas a prazo, a empresa teve uma receita de R$ 30.000. É lógico que aqui eu trouxe um exemplo muito simplesinho, com poucas movimentações, senão nem daria tempo da gente falar de tudo. Mas, na estrutura da DRE, após essas receitas viriam as deduções. Vamos supor que a empresa tivesse impostos sobre vendas, devoluções de vendas, abatimentos, ela iria descontar aqui embaixo. Então, teria aqui um valor a ser descontado. Como não tivemos nenhuma dedução, a receita operacional líquida foi de R$ 30.000. Aí vem o custo das mercadorias vendidas, que é o valor daquelas mercadorias que saiu do estoque. É fundamental para eu saber se eu tive um resultado positivo nessa questão. Então, 30.000 menos os 13.000 de custo da mercadoria vendida, eu tive um lucro de R$ 17.000. Até aqui, gente, ó, isso aí muito interessante. Até aqui, até o lucro bruto, a gente pode entender que a DRE está demonstrando o resultado da atividade principal da empresa. A atividade de comércio, atividade de prestação de serviços ou atividade de industrial. Por quê? Até aqui, o que eu comparei? As minhas vendas com os meus custos. Basicamente isso. É lógico que esse lucro bruto, ele tem que ser um resultado positivo, porque depois disso aqui, eu ainda tenho as minhas despesas operacionais, né, o meu aluguel, os salários, água, luz, telefone, internet, né, todos os meus gastos operacionais. Então, o lucro bruto, a gente entende como sendo a mensuração do resultado da atividade principal da empresa. Aí depois vem as despesas gerais, que no caso nós tivemos a despesa com o aluguel, né, de R$ 2.000. Aí chegamos ao resultado antes do resultado financeiro, que já é o nosso resultado, né? Mas a gente pode dizer que até aqui, ó, esses subtotais que a gente enxerga na DRE, eles não são à toa. É que eles vão mensurando determinadas atividades da empresa. Então, esse resultado, antes do resultado financeiro, mensura o resultado da gestão da empresa, né? Desde a sua atividade operacional, desde a sua atividade principal, até toda a sua atividade operacional. Depois aqui vem despesas e receitas financeiras, que são questões que muitas vezes a empresa não tem muito poder sobre elas. Por exemplo, quando ela contrata um empréstimo, ela vai ter que pagar despesas financeiras, ela vai ter que pagar juros sobre esse empréstimo. Quando a empresa faz uma aplicação financeira, essa aplicação traz rendimentos, aí tem a receita financeira. Então, aqui, essas receitas e despesas financeiras vão demonstrar a política da empresa em captar ou aplicar recursos, né? Se a empresa capta mais recursos, ela vai ter mais despesas financeiras. Se a empresa
aplica mais recursos, né, faz mais investimentos, ela vai ter mais receitas financeiras. Depois viria os tributos, que daí vai depender do regime tributário da empresa, para enfim chegar ao lucro líquido do exercício, que nós já sabíamos, né, que era 15.000, mas estruturamos aqui na DRE, tá certo? Deixa eu ver aqui o comentário do Francisco. Ó, professora, tá complicando, criou outra cabeça de novo. Ah, eu tinha cortado umas cabeças da contabilidade, agora eu tô criando outras. Ah, não fala isso não. Como eu disse, gente, eu não vou falar que a contabilidade é fácil. Não é fácil, não é uma molezinha, mas são essa compreensão das linguagens, dos termos, do que a contabilidade considera como sendo receita e despesa na DRE, é isso que faz a diferença na sua compreensão, na sua leitura das demonstrações contábeis, tá certo? Então, quando você olhar para uma DRE, tente imaginar essa estrutura. Acima vai estar o que a empresa recebe, o que ela recebe não, né? Não é dinheiro, mas tudo que a empresa faturou, tanto quanto que ela vendeu, e aí vem descontando primeiro o custo, porque é da atividade principal, depois as despesas operacionais e lá embaixo, né, lá no finalzinho, o resultado final, né? Então ela vai contando uma história. Às vezes a empresa tem muitas vendas, mas o custo dela é muito alta, aí gera um baixo resultado, um lucro baixo, né? Às vezes a empresa tem muitas vendas, tem um custo baixo, mas tem um gasto administrativo muito alto. Então, percebe que essa estrutura, ela possibilita identificar o que mais impacta no resultado da empresa. Se é o custo, se são as despesas, se é as despesas financeiras. Quando eu chegar lá na parte de análise das demonstrações, você vai enxergar ainda melhor os elementos que impactam na apuração do resultado, tá certo? Bom, e aí aqui só a título de exemplo eu trouxe a demonstração da empresa WEG. Assim como eu apresentei o balanço patrimonial da empresa WEG, eu trouxe aqui a DRE. E perceba que ela tem justamente essa estrutura. Começa lá da receita, mas aqui, gente, ó, uma curiosidade. Não sei se é bem uma curiosidade. Nessa DRE aqui, eu comecei pela receita operacional bruta. Quando você olha a DRE e você é um usuário dentro da empresa, provavelmente vai começar pela receita bruta. As empresas de capital aberto, quando elas publicam as suas demonstrações contábeis, normalmente ela começa por aqui, ó, na receita operacional líquida. Então, que é o que aconteceu aqui, ó, receita operacional líquida. Então, aqui já tem o faturamento e menos as deduções. Se você quiser detalhar essa receita líquida, basta você ir lá nas notas explicativas, eu vou explicar um pouquinho melhor na semana que vem, que vai ter lá a receita bruta e o valor das deduções. O custo da mercadoria, o custo dos produtos e serviços vendidos, no caso da empresa WEG tem serviços também, e o lucro bruto. Então, ó, aqui está o resultado da atividade principal da empresa WEG, 6 bilhões. Aí depois vem as despesas operacionais, né? Despesas com vendas, administrativas, operacionais, equivalência patrimonial, porque a empresa WEG tem a controladora, a empresa que administra o grupo, e o consolidado. Então, essa equivalência patrimonial, é o valor que a controladora tem de investimentos sobre o grupo. Pode perceber que só ela praticamente tem valor, né? Aí o resultado antes dos impostos, as receitas e despesas financeiras, o lucro antes dos impostos, o resultado antes do resultado financeiro aqui, né? O lucro antes dos impostos, aí os impostos da empresa WEG, e aqui tem o resultado final do exercício, que é de 3 bilhões. Perceba que aonde está a maior despesa da empresa WEG? No custo. O custo dela é de 16 bilhões, né? De 23, o lucro bruto aqui já caiu bastante.
Do lucro bruto para o resultado final cai, mas não é tanto assim, né, porque as despesas operacionais dela, obviamente, são bem menores do que o custo.